Muito bem, estamos de volta com a RBC Notícias para falar de esportes. E o Vasco é o grande campeão da Copa do Brasil. Mesmo perdendo 3-2 para o Curitiba no estádio Couto Pereira, mas havia vencido o primeiro jogo em São Januário, semana passada, pelo placar de 1-0 e por isso conquistou o título da Copa do Brasil após 11 anos. Para falar de esportes conosco está aqui Gil Arruda. Tudo bem, Gil? Tudo bem, João. Uma grande festa do Rio de Janeiro lá em Curitiba, na fria Curitiba. E o curioso foi que essa derrota foi a primeira derrota do Vasco no campeonato. Então, digamos que o Vasco perdeu na hora certa. Perdeu quando podia perder. Aliás, outro fato que chamou a atenção foi o goleiro do time do Vasco, que havia tomado 5 gols no domingo pelo Campeonato Brasileiro, mas quando valeu mesmo, deu Vasco na cabeça, né? Foi uma grande jogada, na verdade um grande jogo do Fernando Praz, né? Ele que jogou no time do Curitiba alguns anos atrás. E ele que é um dos grandes símbolos desse novo tempo do Vasco. O Vasco que alguns anos atrás estava na Série B e agora é o novo campeão da Copa do Brasil, que volta para a Libertadores depois de muitos anos. O Vasco da Gama, que tem uma sina de sempre ser vice-campeão, dessa vez acabou quebrando os críticos. E foi uma conquista importante para a nação vascaína e principalmente para o Ricardo Gomes, que tinha um reconhecimento internacional, mas não ao nível nacional, né? Ele deu entrevista depois do jogo, falando que ele já tinha vencido 3 Copas na França, mas acabou valorizando essa Copa do Brasil que ele ganhou, até porque nada melhor do que você ser campeão no seu país, né? E ele é um dos grandes símbolos dessa campanha que o Vasco teve na Copa do Brasil, ele junto com o Fernando Praz e outros jogadores que chegaram, como o Alexandre. E ainda o Juninho Pernambucano vai estrear nesse time do Vasco. E outro fato que chamou a atenção foi o desespero dos experientes Diego Souza e principalmente Felipe, quando saíram da partida, ficaram acompanhando o jogo do banco, quer dizer, a importância que era para eles e para o Vasco da Gama de ganhar o campeonato de reprodução nacional após 11 anos. O Felipe, principalmente, ele já tinha sido campeão mais novo no Vasco da Gama e queria ganhar esse campeonato agora mais experiente, assim como outros jogadores, dentre eles o Romário, que é um dos jogadores que fez história no Vasco da Gama. O Felipe e o Diego Souza, que nos últimos anos não vinha se dando muito bem, acabou tendo uma boa campanha agora no Vasco da Gama e conseguiu aí fazer essa campanha do título da equipe carioca. E além do Vasco campeão da Copa do Brasil, tivemos ontem o São Paulo, que venceu o Atlético Mineiro jogando fora de casa e é líder do Campeonato Brasileiro com 3 vitórias seguidas, viu? São Paulo conseguiu um grande resultado jogando na Arena de Sete Lagoas, né, com um golaço do Casimiro, embora depois tenha feito uma bola na trave com o Lucas, um chute que desviou no meio da zaga do Atlético Mineiro. No segundo tempo o Atlético Mineiro pressionou o Atlético, que tem um bom time, né? Ontem estreou o Dudu Cearense, que já é jogador de seleção brasileira, já jogou algumas competições pela nossa seleção e é um dos destaques desse time do Atlético Mineiro, que acabou perdendo alguns jogadores também. O Magno Alves também fez uma boa partida, mandou bola na trave, o Rogério Ceni, que ontem chegou à marca, incrível marca de 100 jogos consecutivos com a camisa do São Paulo, e o Tricolor aí vai conseguindo vitórias fora de casa. Venceu o Fluminense do Rio, agora venceu o Atlético Mineiro, e no final de semana tem um jogo muito difícil, que é contra a equipe do Grêmio no estádio do Morumbi. Grande feito do Rogério Ceni, tem um jogador de São Paulo nos anos 60 que chegou a 107 gols, então faltam 7 gols para o Rogério Ceni bater mais um recorde com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Gil Arruda, paralelo aí ao São Paulo Futebol Clube e ao time do Vasco, que é o campeão da Copa do Brasil, foi um final de semana e um começo de semana tumultuado para a seleção brasileira. Um empate com a Holanda, uma vitória não convincente contra a Romênia e já começa a criticar o trabalho do Mano Menezes, é isso? Muitas pessoas que assistiram, pelo menos esses 2 jogos na seleção brasileira, eles perceberam que a seleção ainda não tem um estilo de jogo, ainda não tem uma cara, tipo assim, quando você vê vários jogadores entrando e saindo da seleção, e a seleção não muda o estilo de jogar, mas a seleção ainda não criou esse estilo. Empatou com a Holanda sem gols no sábado, lá em Goiânia, um jogo que teve chances para ambos os lados e tal. O Júlio César foi um dos destaques da partida. Depois o Júlio César foi dispensado para esse jogo aí, que na verdade tivemos aí no meio de semana contra a Romênia. Só teve graça quando o Ronaldo esteve em campo, né? Que foi um modo de estímulo para o time brasileiro ir para cima, tentar fazer gols e tal. O Brasil venceu com o gol do Fred, esse gol que praticamente garantiu o Fred na lista da Copa América, mas não convenceu, saiu vaiado de campo tanto em Goiânia quanto em São Paulo. E agora é esperar para ver qual será a campanha da seleção brasileira, que estreia dia 3 de julho contra a Venezuela, jogando em La Plata, na Copa América. Inclusive o Robinho deu entrevista falando que o Brasil joga melhor fora de casa. Não é desculpa para isso, mas de qualquer maneira vamos ver o que acontece com a seleção nessa Copa América, e tem bons jogadores no elenco, dentre eles o Paulo Henrique Ganso, que foi convocado para a competição. Exatamente, como a seleção não vem fazendo boa campanha, o técnico Mano Menezes apostou então nos jogadores que podem ser recuperados, caso do Ganso e também do Pato. Ganso e Alexandre Pato, né, que estão nessa lista completa aí dos 22 jogadores que vão para a Copa América. O Pato integra a lista de atacantes junto com o Robinho, Neymar e também o Fred.
O Robinho não vem passando numa boa fase, mas de qualquer maneira o pessoal acredita no futebol dele. O Pato volta de contusão, o Ganso também. É esperar para ver essa seleção brasileira, que tem muitos destaques, muitos jogadores jovens, que vão aí pensando já nas Olimpíadas e também na Copa do Mundo 2014. Evidentemente que o grande adversário do Brasil na Copa América deverá ser a seleção da Argentina. A Argentina vem para esse torneio com força máxima, sendo sede? A Argentina ela vem com, podemos dizer assim, que força máxima. Alguns dias atrás estavam dizendo que o Tevez estaria fora da lista, mas eu acho que o Tevez se acertou com o técnico Sérgio Batista e vai disputar essa Copa América. A Argentina que estreia no dia 1º de julho, numa sexta-feira à noite, jogando em La Plata também, enfrentando a Bolívia. A Argentina que tem tudo para fazer uma boa campanha em casa. A Argentina que está no grupo A da competição. A Argentina que tem adversários como a Bolívia e também como o México. E é esperar para ver o que acontece nessa competição, que é uma competição tradicional, que é de 4 em 4 anos, acontece na nossa América do Sul. E vamos ver o que acontece. O Brasil é o atual campeão, o atual bicampeão da competição. E agora, na Argentina, a história pode ser bem diferente. Ok, para finalizar, destaques para o final de semana, mais Fórmula 1, tem Liga Mundial de Vôlei e a sequência do Campeonato Brasileiro. Brasileirão com mais uma grande rodada, com destaque para jogos, como eu disse, São Paulo e Grêmio, também o Corinthians enfrentando o Fluminense, o Internacional enfrentando o Palmeiras. São os grandes jogos que teremos esse final de semana. Na verdade, os 4 grandes clubes paulistas têm 4 confrontos difíceis. O São Paulo enfrentando o Grêmio, o Cruzeiro enfrentando o Santos, o Inter e o Palmeiras e o Corinthians e o Fluminense. Liga Mundial de Vôlei, o Brasil tem 2 jogos contra os Estados Unidos, que sempre é um grande rival do Brasil no voleibol masculino, os jogos que estão marcados para o ginásio do Mineirinho. E a Fórmula 1, mais uma vez, agitando aí o final de semana esportivo na Europa, como sempre, com muitas emoções, e aí podemos dizer assim que o Vettel deve ganhar mais um. Ok, só como informação final, o Brasil vem fazendo jogos da Liga Mundial no Brasil, já jogou no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, e com certeza teremos jogos na próxima semana, próximo final de semana, sendo realizados aqui no estado de São Paulo. E com as informações esportivas, chegamos aqui ao final de mais uma edição do RVC Notícias. Voltamos amanhã. No atletismo és um traço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal. No atletismo és um braço, no remo és imortal. No futebol és um traço de união Brasil-Portugal.